Olá, muito boa tarde. Muitos migrantes passam pelo Santuário de Fátima na peregrinação de agosto. Ao longo do verão, no tempo de férias, a visita aos locais do país natal inclui normalmente a Cova da Iria. Milhares de imigrantes portugueses aproveitam as férias para regressar a Portugal e matar saudades dos seus familiares e amigos. Uma rota onde estas comunidades não perdem a oportunidade de revisitar o Santuário de Fátima, em especial nos dias 12 e 13 de agosto, tradicionalmente dedicados a todos os migrantes e refugiados. Fátima é um elemento identificador da pertença. Há uma geografia sentimental, que é a terra de origem. Eu já escrevi um artigo que chama Micropátria. Muitas vezes a pessoa sente-se mais identificado, ligado, desenvolve um sentimento de pertença em relação à sua micropátria, à sua aldeia, ao seu lugar, do que propriamente a Lisboa, ao Porto ou a Coimbra. Ser português e daquela pequena micropátria. E para além dessa identificação sentimental, existe uma outra ligação a Fátima, que muitas vezes entra no percurso de férias da vinda dos emigrantes. A peregrinação internacional de agosto acontece anualmente durante a Semana Nacional das Migrações, promovida pela Igreja Católica. Para a investigadora Maria Beatriz Rocha Trindade, pioneira na introdução do estudo da sociologia das migrações em Portugal, iniciativas como esta são fundamentais para que quem está longe da sua pátria não perca a ligação às suas raízes. Portugal sempre teve o seu dia do imigrante, que era em regra em janeiro, por um calendário estabelecido internacionalmente, que nós acompanhamos, mas que a partir de 1973 passa a haver uma Semana do Imigrante. É um espaço temporal de grande identificação e de reforço desse sentimento de pertença. Através desta iniciativa, a Igreja Católica Portuguesa quer dizer a cada imigrante, a cada família que teve de deixar o país em busca de uma vida melhor, que continua próxima e atenta aos seus problemas e desafios. É fundamental, por um lado, a percepção de que nós continuamos a ter muitos compatriotas nossos que tiveram de optar pela migração como forma de conseguir os melhores meios e as melhores formas de vida, e essa solidariedade para com eles é importante e o Santuário procura marcar, tanto mais que entendo que o Santuário de Fátima tem um dever de gratidão para com os nossos migrantes, porque eles são os primeiros difusores da mensagem de Fátima pelo mundo. Mas, por outro lado, temos de ter também consciência de que se Portugal é um país de imigração, de que temos muitos portugueses espalhados pelo mundo, é também um país que acolhe migrantes, um país que é convidado a desenvolver essa hospitalidade para com quem chega e a acolher bem aqueles que estão no meio de nós. Segundo o sacerdote, que tem acompanhado diversas peregrinações dos migrantes ao longo dos anos, o aspecto que mais salta à vista e que mais comove quem assiste a estes dias é a confiança que os imigrantes depositam em Nossa Senhora, no meio das suas preocupações e aflições. É o caso de Luís Vieira, atualmente radicado no Canadá. O irmão faleceu há 2 meses, né? Eu esperava ainda ouvir aqui, ver vivo, vimos aqui os dois, infelizmente não aconteceu, e também por o meu neto, que tenho um netinho no Canadá pequenino e esteve bastante doente, agora há 3 semanas internado, né? E a gente sempre dá uma oração para as melhoras e para aqueles que perdemos. São muitos aqueles que vêm a pé e que têm aqui, na chegada ao santuário, a grande meta desse esforço. São muitos aqueles que, não vindo a pé, vêm com os seus meios, se deslocam aqui a Fátima, que estão presentes, que procuram participar no conjunto das celebrações, e aquilo que talvez mais chama a atenção, aquilo que talvez mais comova quem vê esta massa humana que participa nas celebrações, é precisamente a confiança e a fé daqueles que aqui vêm. A confiança de quem vem colocar nas mãos de Deus, através de Nossa Senhora, as suas preocupações, as suas aflições. E, concretamente, o que encontramos por parte de muitos dos nossos imigrantes é esta necessidade de vir a Fátima agradecer
a ajuda que Deus, através de Nossa Senhora, lhes tem dado nos países onde trabalham, vir pedir ajuda para as suas necessidades, e é sempre por isso um testemunho forte de fé e de confiança que toca todos aqueles que participam nestas celebrações. Há quem já cumpra este ritual há mais de 40 anos, como é o caso de Maria Janicas, que chegou acompanhada dos seus filhos e netos. Fátima representa a minha fé, representa Portugal, representa saudades, representa o pedido que nós fazemos à Nossa Senhora para nos dar paz e para nos dar amor e carinho entre nós, a minha família e o mundo. In our country, I grew up with my culture, with the Portuguese culture, and so we like to come here and it's important just say our prayers and give thanks. And my little boy is having a few problems right now, and so I come here and ask for health and happiness. Como um sentimento de proteção que vai nos proteger para o nosso caminho, para mais um ano, para virmos cá para o próximo ano. Acho que é mesmo isso, é aquela proteção que alguém está a olhar por nós. Canadá, França, Luxemburgo e Suíça são exemplos de países onde os portugueses continuam a afluir todos os anos em número considerável. Onde quer que estejam, estas comunidades continuam a fé que receberam e a passar aos seus filhos a educação católica. A mensagem de Fátima é um dos eixos desse trabalho e é comum vermos um pouco por todo o mundo comunidades portuguesas a celebrar o 13 de maio com a habitual procissão das velas pelas ruas. Temos uma representação próximo de onde estamos da Nossa Senhora de Fátima, onde em maio fazem sempre a procissão de velas e é sempre representada. Também a Nossa Senhora de Fátima não é esquecida lá pelos portugueses. Estas e outras tradições são mantidas com o esforço de muitos sacerdotes, missionários e leigos portugueses ligados à pastoral das migrações no exterior. Os migrantes são, provavelmente, os melhores missionários que a Igreja Católica poderia esperar, sonhar, desejar. Os migrantes portugueses chegam à França, à Alemanha, à Inglaterra com estas tradições, com estas devoções e acabam por passar um testemunho muito bonito para as paróquias onde se inseriram. De repente, as ruas da cidade voltam-se a encher de cores, de flores, de andores e vêem-se estes jovens adultos portugueses ou descendentes de portugueses que já vão misturando um pouco os cânticos em português com os cânticos em francês e ali vão testemunhando e promovendo este carinho, esta devoção por Nossa Senhora do Rosário de Fátima. É, sem sombra de dúvida, o elemento, o momento do ano em que nós, missionários, ao serviço dos migrantes portugueses, temos mais trabalho. O padre Carlos Caetano assumiu recentemente o cargo de capelão das comunidades católicas portuguesas radicadas em França. O sacerdote destaca a importância de dar a quem chega a oportunidade de continuar a rezar na sua língua, uma vez que a oração pede uma intimidade que só pode ser vivida através da língua materna. Imaginemos que eu agora chegava a Portugal e em casa, com os meus pais, começávamos a comunicar em inglês. Falávamos em inglês. Talvez nos entendêssemos, mas ia ser uma coisa muito estranha. E na oração nós estamos a falar com o nosso Pai, por isso queremos falar. Queremos rezar na língua da infância, na língua da intimidade, na língua que aprendemos ao colo da nossa mãe. E é por isso que mesmo os migrantes portugueses, que já lá estão há muitos anos, que já falam perfeitamente o francês, quando têm a possibilidade de celebrar a Eucaristia em português, há outro sorriso, há outra maneira de estar à volta do altar. Apesar de estarem longe, os imigrantes portugueses continuam a acompanhar a realidade do seu país e não deixam de buscar todos os anos o refúgio e o alento de Fátima.
Testemunhos da passagem de muitos imigrantes por Fátima, especialmente recordados na peregrinação de agosto. Tempo agora para falarmos sobre uma problemática relacionada com a mobilidade humana e que desafia Portugal de forma crescente: os refugiados. André Costa Jorge é diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados em Portugal e hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estar neste programa. Em que termos devemos olhar esta temática dos refugiados na sociedade portuguesa? Ora bem, a sociedade portuguesa, enfim, e Portugal, faz parte da zona do mundo, da região do mundo que é um lugar de esperança para muitos dos refugiados. Portugal, de facto, não está propriamente nas rotas de trânsito principal dos refugiados. Enquanto país de acolhimento de refugiados. No entanto, é e deve ser, no âmbito da solidariedade europeia, um dos países que pode colaborar para o desanuviamento da situação de países que têm uma maior pressão migratória, como, por exemplo, a Itália, ou a Grécia, ou Malta, ou neste momento, mais recentemente, também pelas vias terrestres, a Hungria, que são países que estão a sofrer enorme pressão migratória, entre os quais muitos refugiados, em situações de alta vulnerabilidade, e que é necessária uma ação solidária no âmbito da União Europeia, do espaço europeu. Isso é, os países europeus, as sociedades europeias, cada país, poder contribuir para o acolhimento e para minorar o sofrimento destes refugiados. É aí que chegamos àquele número de acolhimento de 1.500 refugiados que podem estar a requerer a entrada em Portugal? Este número é um número que foi avançado e foi proposto, entretanto, os dados mais recentes apontam para uma diminuição destes números, uma vez que não houve consenso na última reunião dos ministros europeus nesta matéria. Aliás, os resultados foram, de alguma forma, bastante decepcionantes, na medida em que os números, enfim, avançados ficam muito aquém daquilo que são as reais necessidades de redistribuição e de acolhimento de refugiados na Europa. Mantém-se essa atitude de fechamento de portas por parte da Europa? Não só se mantém, como se tende a agravar, infelizmente. É verdade que o tema é complexo. Não podemos ignorar, ninguém pode ignorar, realmente que não se trata de um assunto linear. De facto, há questões que se relacionam, em primeiro lugar, com as questões de direitos humanos e de salvaguarda dos valores básicos das sociedades em que vivemos, mas há questões também relacionadas com a segurança e com a gestão de fronteiras, com, digamos, o peso e a autonomia que cada país tem na gestão das suas fronteiras, no espaço europeu, e há também questões relacionadas com a capacidade que têm ou não os Estados, cada país, de acolher. Os Estados na Europa, como sabemos, não é toda igual. Portugal tem determinadas capacidades na nossa perspectiva, e porventura não tantas capacidades como países com maior capacidade económica. No entanto, entendemos, o JTS entende, que não está a ser feito o esforço necessário para se alcançar e se atingir o bem maior. E o bem maior aqui é que salvem vidas. E salvar vidas não deve haver grandes interpretações, é salvar vidas. E, portanto, sem limites. Não podemos, quando se trata de pessoas que estão a morrer nas fronteiras, estarmos a optar por apenas lógicas securitárias que nos defendem da chegada das pessoas e não entendemos porque é que as pessoas procuram chegar à Europa, porque é que têm que fugir dos seus países. Estamos a falar de toda uma região do mundo que, desde a África subsaariana ocidental até ao Afeganistão, portanto, toda uma zona vasta e em torno da Europa, de milhões de pessoas que procuram salvar as suas vidas. É isto que se trata. É verdade que muitas destas pessoas também, para além, não têm necessidades de salvaguarda das suas vidas, tanto como outras.
Falo sobretudo daquelas que partem por falta de condições económicas, mas também essas devem ser alvo de uma atenção especial e de uma atenção de hospitalidade e de acolhimento. Acolher um refugiado é um programa que é necessário implementar e que cada Estado tem que garantir, não é? Para além desse debate, que é político, que é económico também, que é estratégico de um país, há também o debate social. Na sua opinião, este problema dos refugiados chegou ou é colocado sequer pela sociedade civil em Portugal? Eu creio que ainda não há, para além das organizações como o JRS e outras organizações que trabalham especificamente na área das migrações e concretamente na área dos refugiados, que em Portugal não são muitas, não está feito propriamente, não há um trabalho de consciencialização global da sociedade. E esse seria o ponto de partida para o acolhimento dos refugiados? Eu creio que para lá chegarmos, e este é um dos nossos propósitos para este ano e para o ano que vem, no fundo, procurarmos alargar a rede de organizações, e concretamente as organizações da Igreja Católica, que, pela sua natureza, têm uma implantação global, a nível nacional, desde logo a nível local, e, portanto, aí há um papel muito importante no acolhimento de migrantes e de refugiados, e também a nível internacional, porque a Igreja é uma Igreja também católica, universal nesse sentido, e, portanto, de alguma maneira, nesta universalidade, temos possibilidade de trabalhar de forma mais efetiva. Mas o primeiro passo, e isso, como disse, tem razão, é de haver uma maior sensibilização por parte da sociedade portuguesa para o problema dos refugiados. O problema na sociedade colocou-se quando Portugal recebeu muitos imigrantes, enfim, em alguns pontos que são exceção, felizmente, até de rejeição. Acredita que, a respeito dos refugiados, isso possa repetir-se caso não haja esse trabalho de sensibilização e para o acolhimento? Olha, eu creio que a sociedade portuguesa, que soube tão bem nos últimos 15 anos, e já passaram 15 anos desde que houve o grande boom migratório, particularmente no início deste século, fez um esforço tremendo e houve, felizmente, também um grande consenso que é necessário, político, para que esta matéria tivesse sido tratada com a elevação que ela merece. E, de facto, não houve lugar em Portugal, ao contrário de outros países europeus, de crispações e de xenofobias exacerbadas ou coletivas, ou um sentimento negativo sobre as migrações. E, portanto, o melhor que nós podemos recolher destes últimos 15 anos é o bom que ficou, e todos nós, portugueses, acabamos por conhecer, ter algum amigo que veio para Portugal em algum dado momento da sua vida, ou filho de algum imigrante. E, portanto, acho que essa experiência é muito positiva, e no balanço que podemos fazer, e que todos os portugueses podem fazer, é que, olhando para trás, não ficou propriamente nenhum trauma, nenhuma situação mal resolvida. Acho que os problemas foram sendo resolvidos e houve aqui uma integração de sucesso, eu acho que foi atestada, aliás, pelos parceiros internacionais, pelas organizações internacionais, e aqui também houve um envolvimento muito forte das associações de imigrantes, das organizações não governamentais, em parceria com o Estado português, na integração de imigrantes. Para a frente, e relativamente à questão dos refugiados, eu diria que é uma situação algo diversa à partida daquilo que foi o fenómeno das migrações dos últimos 15 anos. Primeiro, porque, de facto, as pessoas que vieram para Portugal nessa altura vinham exatamente com este propósito, e estava a haver condições económicas para a integração no mercado de trabalho. E, portanto, havia aqui uma integração por via do mercado de trabalho, e enquanto estas pessoas que Portugal irá acolher como refugiadas vêm no outro âmbito, e no âmbito de uma proteção internacional. Com certeza que há aqui que fazer um esforço de integração cultural, desde logo, porque estas pessoas chegaram a Portugal e muitas delas não têm nenhuma referência com a sociedade portuguesa, com a cultura portuguesa, e aqui joga-se um papel importante de organizações como o JRS, que poderão fazer e fazem este trabalho, e também ajudá-las a integrar, numa integração muito positiva também na sociedade portuguesa,
e também no mercado de trabalho e tornar tanto quanto possível estes refugiados como cidadãos participantes da economia nacional também. Porque se agora os refugiados estão em centros específicos, com um número a crescer de acolhimento de refugiados, enfim, a inserção será diferente na sociedade portuguesa. Eu creio que, quando falamos em grupos de pequena escala, medidas como centros de acolhimento, nós optámos por outra no nosso trabalho, no JRS, terminámos agora a reinstalação de um grupo de 14 refugiados que estavam em Marrocos, mas que eram de origens diversas, portanto não eram marroquinos, eram população que estava em trânsito em Marrocos e que foi reinstalada em Portugal em 2014 e fizemos essa reinstalação ao longo do último ano. O que procurámos fazer é colocar as pessoas em residências, em apartamentos na cidade, para que mais rapidamente as pessoas tivessem possibilidade de viver autonomamente e de integrar-se mais rapidamente. Em grupos pequenos isto é possível, em grupos maiores o Estado português e também as organizações como nós e no caso aqui o que nós procuramos fazer, iremos procurar fazer, é articular a nível local e à escala nacional para que se possa fazer a integração destes refugiados de uma forma mais ampla e contando com as forças locais da sociedade civil. Esperemos de facto que assim aconteça. André Costa Jorge, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar um tema que, por certo, vai desafiar a sociedade e já desafia a sociedade portuguesa. Mais logo, o programa Eclésia pode ser ouvido na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Pode-se boa tarde, boas férias se for o caso e até amanhã, se Deus quiser.